Luísa Martins, qual é hoje o clima no bastidor da Suprema Corte para um projeto que revê as penas dos invasores do 8 de janeiro e basicamente desfaz da decisão que tomou o Supremo Tribunal Federal em relação a esses invasores e depredadores? Tainá, a avaliação é de que esse PL da anistia, ou PL da dosimetria, como foi rebatizado pelo novo relator, é menos pior, sem dúvida, do que uma anistia ampla, geral e restrita, que não passaria pelo crivo do STF. A ampla, geral e restrita já foi explícito muitas vezes, até em julgamentos recentes, inclusive a ação penal sobre a trama golpista, que haveria a maioria, né? Haveria pelo menos 6 votos, talvez 8 votos, pelo menos, para declarar a incompatibilidade dessa anistia em relação a crimes contra a democracia, até por uma questão de coerência com a Constituição Federal que baliza o Estado Democrático de Direito. Agora, a questão da redução das penas é algo que, de fato, os ministros entendem que é uma discussão da arena política, ou seja, é uma discussão que cabe ao parlamento. Isso não significa que os ministros vejam isso sem preocupações. Há, sim, uma preocupação justamente por a diminuição das penas para esses crimes que tratam sobre golpe de Estado ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito, essa redução representar um retrocesso, né? E é algo que pode ser eventualmente discutido caso haja uma eventual judicialização desse texto. Agora, os ministros têm colocado Paulinho da Força como um nome que representa uma moderação necessária, foi a expressão que eu ouvi, em meio a esse debate, porque ele tem dado sinais de que ele não vai aderir ao que tem defendido a bancada do PL e as pessoas mais próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tem dito que vai apresentar um texto que seja um meio termo, justamente sob esse pretexto aí de pacificar o país. Que recado isso vai dar à sociedade, como dizia Clarissa mais cedo, é outra história, né? E isso pode acabar, de fato, beneficiando não só o ex-presidente a cumprir uma pena bem menor do que a que foi definida pelo Supremo, mas também todos aqueles que invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. O clima entre o STF e o Congresso voltou a esquentar, e a pauta agora é explosiva. A possível redução das penas para os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Ministros da Suprema Corte já deixaram claro, mexer nessa parte da lei pode ser visto como um retrocesso gravíssimo na luta pela preservação da democracia. Afinal, estamos falando de crimes como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Exatamente aquilo que o Brasil viveu naquele fatídico dia em Brasília. E é aqui que a tensão cresce. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, assumiu a relatoria do projeto que pode mexer nessas punições. Do lado político, ele é visto como um articulador moderado, alguém que pode negociar sem embarcar nas propostas mais radicais. Mas para os ministros do STF, qualquer redução de pena pode enviar a mensagem errada para a sociedade, a de que atacar a democracia pode acabar valendo a pena. Quero já jogar essa pergunta para você. Você acha justo reduzir as penas dos envolvidos no 8 de janeiro, ou isso seria um incentivo perigoso a novos ataques contra as instituições? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião vai enriquecer demais esse debate. O ministro Alexandre de Moraes já foi taxativo. O STF não faz acordos. Uma frase curta, mas que ecoa como um recado direto ao Congresso. Ou seja, o Supremo está disposto a ouvir, dialogar, mas não pretende dar um cheque em branco para mudanças que possam enfraquecer o sistema democrático. Muita gente pode pensar, mas reduzir penas não é o mesmo que dar anistia total, certo? Tecnicamente, sim. O projeto atual, relatado por Paulinho da Força, não prevê perdoar completamente os réus do 8 de janeiro, mas sim diminuir o peso das condenações. Só que aqui entra o ponto que preocupa o STF. Mesmo sem anistia, essa redução pode ser interpretada como uma flexibilização perigosa, abrindo espaço para discursos que relativizam crimes contra a democracia. Em outras palavras, não é um perdão completo, mas ainda assim pode soar como uma vitória política para quem defendeu ou participou dos atos golpistas. E tem mais. Os ministros já sinalizaram que uma anistia ampla, geral e irrestrita
jamais passaria pelo crivo da corte. Em julgamentos recentes, a maioria deixou claro que não há espaço na Constituição para esse tipo de perdão em crimes que atentam contra o Estado de Direito. Mas quando o assunto é redução de penas, a questão se torna muito mais cinzenta, mais difícil de ser barrada de imediato. É por isso que esse movimento no Congresso preocupa. Ele pode ser vendido como uma solução de conciliação, mas na prática representa um recuo perigoso. Agora eu quero saber a sua visão. Reduzir penas, nesse caso, é um gesto de pacificação ou um sinal de fraqueza das instituições? Deixa aqui nos comentários, porque esse debate pode dividir opiniões até dentro da própria direita e esquerda. No meio desse tabuleiro complicado, um nome ganhou destaque: Paulinho da Força, deputado do Solidariedade. Ele assumiu a relatoria do projeto e vem sendo visto como uma espécie de ponto de equilíbrio entre o Congresso e o STF. Por um lado, Paulinho tenta costurar uma proposta que não pareça radical demais, como a anistia ampla que muitos bolsonaristas defendiam e que dificilmente teria respaldo no Supremo. Por outro, ele não pode ignorar a pressão política de aliados que querem aliviar a situação de Bolsonaro e dos condenados do 8 de janeiro. E essa posição estratégica o coloca como uma figura-chave. Entre ministros do STF, há quem enxergue nele uma ponte necessária para manter o diálogo aberto com o Congresso, mesmo que a frase de Alexandre de Moraes, "O STF não faz acordos", tenha deixado claro que o tribunal não pretende negociar suas decisões. O interessante é que Paulinho usa esse espaço para defender que sua proposta não é um ataque ao judiciário, mas sim uma tentativa de pacificação no cenário político. A questão é: pacificação para quem? Para a democracia como um todo ou apenas para aliviar a barra de quem tentou subvertê-la? E eu quero ouvir você sobre isso. Você acredita que Paulinho da Força realmente está tentando buscar equilíbrio, ou ele está servindo apenas como porta-voz de interesses políticos do Centrão? Escreve nos comentários, porque esse papel dele pode definir o tom desse embate. Do lado do STF, a leitura é clara. Qualquer movimento para reduzir penas dos réus do 8 de janeiro pode ser interpretado como um retrocesso institucional. Os ministros lembram que não foi apenas um ato de vandalismo ou protesto exagerado. O 8 de janeiro foi a tentativa mais direta desde a redemocratização de abolir o Estado democrático de direito no Brasil. As penas duras aplicadas até aqui têm um objetivo simbólico e prático: deixar claro que a democracia não pode ser atacada sem consequências severas. Se o Congresso começar a afrouxar essas punições, o STF teme que isso envie um recado errado, de que a política pode intervir sempre que um grupo poderoso for atingido pela justiça. E mais, abriria um precedente perigoso para futuros episódios. Afinal, se hoje as penas são reduzidas por conveniência política, o que impediria que amanhã se mexa em outros tipos de condenação igualmente graves? E tem outro detalhe: os ministros também entendem que essa movimentação pode ser lida como uma forma de pressionar o Supremo, diminuindo sua autoridade e desgastando a imagem da Corte perante a sociedade. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que reduzir essas penas enfraquece a democracia ou pode ser um caminho para pacificar o país? Deixa seu comentário, porque esse é o ponto mais sensível dessa discussão. No fim das contas, essa disputa sobre a redução das penas do 8 de janeiro é muito mais do que um detalhe técnico do Código Penal. O que está em jogo é o equilíbrio entre Congresso e STF, e principalmente a mensagem que o Brasil vai passar para o futuro. De um lado, o STF defende que penas firmes são fundamentais para proteger a democracia. Do outro, o Congresso tenta mostrar que pode pacificar o país, mas sem deixar de atender à pressão política de grupos ligados ao bolsonarismo. Essa tensão cria um jogo de forças que pode redefinir até as articulações para 2026. Se as penas forem reduzidas, Bolsonaro e sua base podem ganhar um fôlego político, ainda que ele continue inelegível. Mas se o STF resistir e barrar qualquer retrocesso, a narrativa de perseguição pode ser usada pela oposição para mobilizar eleitores. Ou seja,
Qualquer decisão terá efeitos diretos na corrida eleitoral. E aí, eu quero encerrar com você. Qual lado você acha que vai prevalecer nesse embate? O STF mantendo penas duras ou o Congresso flexibilizando a lei para atender interesses políticos? Comenta aqui embaixo, porque essa resposta pode indicar os rumos do Brasil nos próximos anos. Uma coisa é certa: o 8 de janeiro ainda não acabou. Suas consequências continuam moldando o presente e podem definir o futuro do país. Se você ficou até aqui, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal Linha Direta e ativa o sininho para não perder nenhuma análise dos bastidores da política. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque o que está em jogo não é só diplomacia, é o destino da democracia e da soberania brasileira.